Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui só aguardando você chegar, porque hoje nós temos uma meditação muito importante para fazermos juntos. Sabe qual é? Sobre oração. A oração que dá sentido a toda a nossa história, a toda a nossa vida. A oração que nos faz mover, né? Jesus dizia que aquele que tiver fé move montanhas, né? E é necessária fé para a oração, né? Então eu quero conversar um pouquinho com você, quero já te convidar a enviar aí o aviãozinho para os seus amigos, né? Convidar aí a lista dos seus amigos aí no Instagram, né? Vamos comunicando, quero dar uma boa noite para quem está chegando aí. Vivi Castro, boa noite. A Cleonice Ferreira, boa noite. Também dando boa noite para minha mãe que está nos acompanhando aqui. E você, então, só aguardando o pessoal chegar para que nós possamos, juntos nessa noite, meditar um pouquinho, né? Porque a oração, como eu já dizia, nos move. O que seria de nós, meus irmãos? O que seria de nós sem a oração? O que seria da nossa vida nesses tempos tão difíceis? Eu fico me perguntando e também me falando, né, quantas vezes a gente encontra pessoas dizendo das dificuldades desse tempo, né? Eu fico imaginando assim, como é passar por tantas dificuldades sem fé, sem oração, sem Deus, né? Então nós vamos hoje conversar um pouco, nós vamos falar um pouco sobre esse algo tão importante que é a vida de oração, né? Que é a escuta de Deus, que é o diálogo com Deus. Nós estamos nessa quaresma, né? De modo especial nas sextas-feiras, fazendo meditações que nos preparam também para esse tempo, para que nós possamos viver de maneira mais intensa e mais real também, né? Então, Deus nos ajudará com a graça dele, né? Que nós possamos viver essa quaresma não da mesma maneira que nós estamos vivendo, mas de uma maneira diferenciada, né? De uma maneira entregue para Deus, de uma maneira em que faça realmente sentido. É o que eu gostaria de dizer para você, né? Deus que está constantemente conosco e participando da nossa vida, porque Ele conhece a gente muito mais do que nós mesmos. Como não ouviria nossa oração? Isso que eu gostaria de dizer para você. Como Deus não ouviria nossa oração? Como Deus não nos escutaria? É Ele que participa conosco constantemente, de dia e de noite, em qualquer momento da nossa vida, da nossa história. Como não faria por nós? Como não nos atenderia? E nós precisamos então entender o sentido real da vida de oração para que a gente possa frutificar, dar frutos, crescer em Deus, né? Crescer na graça de Deus, crescer na bondade de Deus, né? A chuva que cai aqui sobre Guaxupé, não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho da chuva aqui na minha casa, é um sinal da chuva de Deus para a nossa vida, para a nossa história, né? Deus que vem, olha isso também é uma linguagem espiritual para nós. Deus que vem, né, na secura do nosso coração, Deus que vem ao nosso encontro, Deus que vem encharcar as terras do nosso interior, dando-nos vida, como a chuva que cai do céu e molha o nosso coração, molha a nossa vida. Assim também assim também acontece com a chuva que vem do céu, que é através da oração. Nessa noite de chuva, né? Nessa noite de graça, nessa noite que Deus escolheu para que nós estivéssemos juntos, há uma chuva do céu sobre a nossa história. Há uma chuva de Deus que vem molhar a secura do nosso coração, que vem molhar o mais íntimo de cada um de nós, trazendo-nos vida, e vida em abundância, vida em plenitude. É isso que Deus quer fazer com você essa noite, você que está aí me ouvindo, me vendo agora. Jesus quer molhar a terra do nosso coração. Jesus quer molhar a nossa vida, quer molhar a nossa história.
quer hoje encharcar-nos com a sua misericórdia, com a sua bondade, quer hoje adentrar o mais íntimo de nós, fazendo com que as nossas realidades sejam fecundadas por Deus. O Espírito Santo, que é aquele que fecunda a nossa alma e deseja vir em nosso auxílio, em nosso encontro, para produzir em nós frutos abundantes. Hoje eu já fui na adoração ao Santíssimo Sacramento, aqui em Gospé, e dizia: Jesus, hoje à noite vou estar com um povo escolhido, um povo amado. Ensina-nos a rezar. Ensina-nos, de fato, a viver essa vida de oração, essa vida entregue para Deus. Eu tenho certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, que nessa noite, de modo muito especial, Deus quer fazer nova todas as coisas na nossa vida. Deus quer vir chover sobre nós, chover sobre a nossa história, chover sobre o nosso coração, chover sobre as nossas realidades mais íntimas e mais profundas. Chuva de graça e chuva de bênçãos, porque Deus nos ama e nos ama muito. Deus nos quer e nos quer muito. Por isso que nós devemos, nessa noite, como a terra que se abre para que a chuva caia sobre o coração, nós também devemos abrir o nosso coração para que essa chuva que vem de Deus possa molhar a nossa vida, possa molhar o nosso interior, possa molhar a nossa existência. Estou aqui com Jesus crucificado, com a mãe, para que a gente possa nessa noite encher os nossos pulmões com a presença daquele que nos ama, com a presença daquele que é íntimo de nós, com a presença daquele que dá sentido a toda a nossa existência humana. Nós estamos ouvindo nesses últimos tempos muito sobre isso, né? Sobre a vida, né? Essas realidades que vêm acontecendo com a pandemia nos faz refletir muito sobre a vida, né? Mas aquele que de fato pode dar vida à nossa vida é Deus, né? Que faz através da vida de oração grandes coisas em nosso favor, né? Então, como é necessário homens e mulheres, jovens, crianças e adultos, essa experiência com Deus, essa experiência cotidiana de estarmos vivos, muito mais do que dizer muitas palavras. A nossa vida deve ser de intimidade com Deus, de relacionamento com o Senhor, de estarmos dia e noite com aquele que está conosco. É isso que a gente precisa entender numa vida de oração, numa via de oração, né? Porque a via de oração é justamente essa. Deus é íntimo de mim. Isso a gente precisa entender. Deus é íntimo de mim, mas Ele também faz um convite para que eu seja íntimo dele. E é isso. Deus, que é íntimo de mim, deseja que eu também seja íntimo dele. Deus que me conhece por inteiro. Deus que conhece todo o meu ser. Deus que conhece todo o meu interior. Deus que conhece toda a minha história. Deus que não deixa... Nós não conseguimos deixar passar nada escondido de Deus. E olha, Deus deseja revelar do coração dele para o nosso coração. Deus deseja dar dele mesmo para nós. E essa é a via, essa via de intimidade é a via da oração. Quando Deus, que me conhece por inteiro, deseja que eu também o conheça por inteiro. Quero dar uma boa noite para o William Bertelli, seja bem-vindo, meu querido. A Vânia Azevedo, seja bem-vinda, minha querida. Eu vou mandar, já mandei, Lucas, mas eu vou mandar novamente um novo convite para o Domingos. Nós vamos fazer aqui, nós vamos começar, enquanto isso a Cléo está tentando falar com o Domingos. Eu vou começar, tá? Porque já faz alguns minutos que nós entramos aqui ao vivo.
nós que estamos aqui hoje, né? E nada é em vão em Deus, né? Nada é em vão. E nós estamos aqui hoje, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pedimos ao Espírito Santo de Deus que hoje possa vir em auxílio às nossas necessidades. Que hoje, como a chuva que cai do céu e molha a terra, possa também molhar a terra do nosso coração. Possa vir nas securas das nossas almas e do nosso íntimo, dando a cada um de nós a vida e a vida em plenitude. Ó Espírito Santo de Deus, educador das almas, ensinai-nos a orar. Ensinai-nos, ó Espírito Santo de Deus, ensinai-nos a ouvir a Deus. Ensinai-nos a estar com Deus. Ensinai-nos a viver essa via de oração. Peço também a Nossa Senhora, essa mulher orante, que venha instruir-nos a fazer a vontade do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Gi postou aí a frase, eu vou ler agora. Não se acomode com a ideia de que Deus já sabe há milhões de anos o que você está prestes a orar. Deus escuta agora, da mesma forma que uma mãe escuta a necessidade do filho e quer fazer o melhor para ele. Olha isso, gente. Não nos acomodemos com a ideia de que Deus, há tanto tempo que nos conhece, sabe de tudo de nós, mas entendamos que Deus é aquela pessoa, é aquele a quem olha para nós e deseja acolher e dar à nossa necessidade o melhor que é para nós. E Deus sabe o que é melhor para mim e Deus sabe o que é melhor para você. Você acredita nisso? Eu acredito e muito que Deus sabe o que é melhor para mim. E se eu sei o que Deus sabe para mim, que Deus tem o melhor para mim, eu descanso na vontade de Deus. Começando a falar sobre oração, eu quero dizer que muitas vezes nós temos algumas coisas dentro de nós. Primeiramente, ou a gente reza e reza mal, né? Ou a gente já se acostumou, né, com a nossa caminhada, nós já acostumamos a fazer aquilo que temos que fazer, e aí, ou a gente ainda não descobriu de fato o que é a vida de oração. Nós estamos num tempo de muitas coisas, né? Com certeza você acorda cedo, você tem atividades lá no seu trabalho, você tem atividades na sua família, você tem atividades nos seus relacionamentos. E muitas vezes nós chegamos no final do dia e dizemos assim, nossa, estou tão cansado. E aí nós reduzimos a nossa oração, talvez, numa respirada e mal temos tempo para rezar, né? Talvez uma das nossas ideias seja isso, né? Como eu gostaria de ter mais tempo para rezar. Ou, muitas vezes, nós colocamos desculpas mediante os nossos compromissos, mediante as coisas que nós temos para fazer, mediante as coisas que nós vamos acumulando durante o dia. Eu tive a oportunidade de estar num lugar esses dias, né? E com um acesso muito fácil à Capela do Santíssimo, e percebia que as pessoas estavam do lado de fora reclamando, né? Ou às vezes até murmurando, ou às vezes mesmo dizendo das suas dificuldades da vida. E Jesus, na Capela do Santíssimo, lá dentro. E eu pensava comigo, né? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estarmos com Jesus, de dialogarmos com Ele. E quantas vezes nós estamos nesse ativismo na nossa vida,
nós estamos eufóricos, nós estamos conectados, nós estamos a todo tempo querendo fazer algo, a todo tempo à procura de algo, e aí nós estamos tentando ter um relaxamento, tentando trazer para nossa mente pensamentos de paz, mas nós não conseguimos entrar nessa via de amizade, de intimidade com Deus. Por isso, nesse tempo que nós estamos de quaresma, a igreja nos propõe que nós tenhamos um tempo na nossa vida em que nós possamos nos aprofundar na vida de oração. Mas não para ficarmos apenas nesse tempo de quaresma. O padre, eu estive no encontro em Caxias do Sul, e o padre dizia que muitos de nós temos uma doença chamada quaresmite. E sabe o que significa isso, quaresmite? Significa que muitas vezes no tempo da quaresma nós pensamos em conversão, nós pensamos em penitência, nós propomos lá fazer uma penitência de chocolate, de um refrigerante ou de uma outra coisa, mas passou esse tempo, nós voltamos com a nossa vida normal. E aí que tá, nós não podemos padecer dessa quaresmite. Nós não podemos transformar o nosso tempo que nós estamos vivendo agora, né, como apenas um tempo abreviado, como apenas um tempo em que a gente vai dizer assim, não, agora eu vou fazer tudo. Mas aí deu domingo de Páscoa, a gente retorna para a nossa rotina normal. E quantos de nós não estamos nem conseguindo nesse tempo, nem na quaresma sequer, entrar dentro de nós mesmos para falar com Cristo? O dicionário, o dicionário traz como tradução, como entendimento sobre oração, aquele que faz uma súplica para Deus, aquele que levanta uma prece para Deus. Mas eu quero dizer que a oração é muito mais do que isso. Eu quero trazer uma definição da minha querida Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz assim: para mim, a oração é uma elevação do coração, um singelo olhar para o céu, um clamor de gratidão e amor, no meio da provação e na alegria. Para mim, a oração é isso. Para mim, é uma elevação do coração, um clamor de gratidão e amor no meio da provação e da alegria. Para mim, a oração é esse relacionamento íntimo com Deus. Lembrando aquilo que eu estava falando um pouco antes. Deus, que é íntimo de mim e me conhece por inteiro, deseja que eu seja íntima dele e conheça os mistérios que há no coração dele. E, meu irmão, quanto mais conhecemos os mistérios de Deus, que são impenetráveis, que muitas vezes a gente não vai conseguir entender por completo, mas nós vamos querer entender o mistério de Deus. E a oração, então, é esse diálogo de uma alma sedenta e com um Deus sedento por nós. E nós precisamos, então, entender isso. Que muito mais do que somente fazer práticas espirituais, do que apenas pegar num terço, rezar, de que apenas fazer novenas, de fazer novenas e novenas, terços e mais terços. E eu digo, retifico aqui, não que não seja importante, é muito importante, mas a oração ainda é além disso. A oração é esse relacionamento íntimo com Deus, de conhecimento daquilo que há na essência de Deus, daquilo que Deus é. E quando é que nós podemos orar? Quando é que nós devemos orar? Em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Quero convidar você não precisa pegar agora, mas mais tarde você pega, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, vai dizer o seguinte: viveis sempre contentes, orai sem cessar. Viveis sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vontade, é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias,
Examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Estar com Deus, ir ao encontro e saber que sempre vamos encontrá-lo. Só com isso que devemos nos preocupar. Deus cuida de todo o resto. Amém, Gi? É isso. Júnior, o Pedro lá de Itapiratiba, seja bem-vindo. É isso mesmo, Pedro? Seja bem-vindo. Eu quero pegar o gancho da Gi, porque ela adiantou um pouquinho daquilo que eu ia acabar de falar, né? Aquilo que nós devemos nos preocupar é ir ao encontro de Deus. Na oração, a nossa única preocupação é ir para o encontro com Deus. Por quê? Muitas vezes nós vamos para a oração como se Deus fosse um homem desconhecido de nós. E aqui nós caímos em algumas tentações espirituais de justificar a nossa oração. Você muitas vezes já fez isso? Você foi para diante de Deus e disse: Senhor, então eu gostaria de te pedir isso, mas sabe por quê? Por conta disso, por conta disso, por conta disso. Eu estou aqui na tua presença, Jesus, por conta que esse é meu objetivo, minha causa, minha necessidade, tal. Como se Deus não conhecesse aquilo que nós precisamos. Nós começamos a justificar para Deus, começamos a dar para Ele motivos. Meu irmão, minha irmã, Deus não precisa de motivos para te ouvir. Ele está ali porque Ele quer se encontrar com você. E nós precisamos descansar. Nós precisamos descansar na vontade de Deus, daquele que nos conhece. Muitas vezes também nós vamos para a oração como se nós precisássemos procurar Deus. Quantas vezes nós... É claro que a oração de clamor, muitas vezes a gente eleva a nossa voz e nós vamos ficando com um tom mais alto de oração, mas porque a nossa alma deseja. Mas muitas vezes nós fazemos algo que também é errado. Nós achamos que Deus nos escutará pela força das nossas orações, pela força das nossas palavras. E sabe, muitas vezes, aquilo que parece tão complicado para nós é simples para Deus. Muitas vezes nós multiplicamos e parece que nós falamos todas as palavras do dicionário e parece que a nossa oração não produziu o efeito. Sabe por quê? Não é a quantidade de palavras, mas é a qualidade da nossa oração. E sabe qual é a qualidade da nossa oração? A confiança em Deus. A qualidade de uma oração bem feita se chama confiança em Deus. Uma vez, há um tempo atrás, já deve fazer uns 4, 5 anos, fui falar com um padre e dizia: padre, eu gostaria muito de progredir na vida de oração. Ele dizia: minha filha, se você quiser progredir na vida de oração, você deve tornar a tua oração mais qualitativa, uma oração com mais qualidade. E aí, então, eu falei: padre, mas como é que faz isso? Ele diz: não é somente aumentar, porque muitas vezes a gente se preocupa, eu estou rezando pouco. E sabe o que a gente faz? A gente vai atrás de novenas, e parece que não tem fundo de tanta novena, mas nós não aumentamos a nossa confiança. Olha, eu não estou falando contra as novenas, eu estou dizendo que muitas vezes o que falta para nós não é quantidade, é confiança. Essa confiança que a Gi colocou aqui, Deus cuida de todo o resto, nós devemos só nos preocupar de ir para o Senhor. A confiança de saber que Deus me conhece por inteiro. A confiança de saber que Deus é um Pai que acolhe, que atende e que ouve todas as coisas. Quantas vezes eu já fiz experiência de uma oração que eu fiz lá há tanto tempo atrás e hoje eu estou experimentando o fruto daquela oração? Porque Deus não esquece nenhuma oração. E é por isso que os santos, nos ensinam muito, muito mesmo, a essa via de oração. Santa Teresinha do Menino Jesus, que vai dizer para nós: um olhar lançado ao céu,
um suspiro da nossa alma. É claro que não é somente olhar, não é somente suspirar, porque muitas vezes nós olhamos coisas erradas, muitas vezes nós suspiramos por coisas erradas, mas quando Santa Teresinha trazia isso para nós, ela queria dizer: eu olho para o céu e eu vejo Deus. Eu suspiro porque Deus está comigo. Eu sei que cada respirada, Deus permite cada batida do meu coração, então Ele está comigo. Então é esse entendimento. E que eu posso orar com a minha vida cotidianamente, de dia e de noite, trabalhando. Eu estou trabalhando no novo lugar e na frente da minha mesa há um crucifixo. E hoje, às 3 horas, eu olhei para aquele crucifixo e disse: Jesus, tem misericórdia de nós. Eu não parei de trabalhar, eu não parei de fazer aquilo que eu estava fazendo, mas eu lancei o meu olhar para o crucificado e disse: Jesus, tem misericórdia de nós. E nós precisamos, durante o dia, durante todo o dia, ir lançando essas palavras de conformidade com Deus, dizer: Deus, tu estás aqui e eu estou contigo, o Senhor está em mim e eu quero estar contigo. Santo Afonso de Ligório tem uma frase que diz assim: corre no caminho da perfeição quem possui o coração dilatado na confiança com Deus. Então, se você quiser ser perfeito, se você quiser crescer na vida de oração, você precisa dilatar o teu coração na confiança e no abandono de que Deus está conosco e eu devo estar com Ele. E muitas vezes nós não temos frutos na nossa oração porque nós já entramos na monotonia. Nós já entramos apenas no fazer. E nós saímos da presença, nós entramos e nós saímos do mesmo modo, vazios. Porque, como eu disse, na tentação de justificar as nossas orações, na tentação de achar que Deus não me ouve, que Deus não está comigo, na tentação de, muitas vezes, achar que é a quantidade e não a confiança. As nossas vidas não produzem efeito, porque nós vamos entrando apenas no fazer, na monotonia do dia a dia, em apenas cumprir preceitos. E aí nós chegamos num tempo vazios e nós também corremos o perigo de viver uma via única. A oração é via dupla e não via única, porque Deus está derramando sobre nós, como a chuva que cai lá fora, constantemente da sua misericórdia, da sua bondade, do seu cuidado, do seu amor. Mas muitas vezes a via de oração não produz efeito em nós, porque Deus está dialogando sozinho conosco. Nós não respondemos a Deus. A oração é essa resposta a Deus. A oração é esse falar com Deus, essa entrega a Deus. E aí nós caímos num grande perigo, que é a tibieza. E tibieza significa mediocridade de alma, frouxidão, fraqueza e mornidão. Quando nós tiramos e esgotamos o sentido da oração e a transformamos apenas em prática, nós vamos começando a esfriar. Porque, amado, é como você ir para um lugar e falar consigo mesmo. Só que eu quero dizer como é que eu vou para a presença de Deus e não volto diferente. E não volto, seja fortalecido para a batalha, seja consolado das minhas dores, seja reanimado, porque Deus conhece e cuida de mim em todas as ocasiões, e até mesmo aqueles que estão enfrentando tribulações, em Deus eles são fortalecidos, eles são animados. Muitas vezes nós saímos vazios porque nós vamos sozinhos, nós não estamos em Deus, nós não convidamos a Deus, e aí a frouxidão vai entrando dentro da nossa alma. A fraqueza vai entrando dentro da nossa alma e nós vamos nos tornando medíocres. Nós vamos tornando a nossa vida de intimidade com Deus medíocres. Somos medianos. Nós temos uma vida mais ou menos. Nós vamos nos conformando com todas as coisas. E nós precisamos, então, entrar. E hoje, né, caminhando já para o encerramento dessa live, hoje, enquanto eu estava lá em adoração ao Santíssimo Sacramento na catedral, eu dizia para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar.
Me ensina-me a orar, né? Esses dias para trás, corrida, né? Com um monte de coisa, dizendo eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Jesus disse, para! Deixe-me te ensinar a orar. E hoje, cedo, falava para Jesus no Santíssimo Sacramento, Jesus, me ensina a rezar, me ensina a orar. E então, Jesus me trouxe uma palavra, diálogo. Sabe qual é o verdadeiro diálogo dessa quaresma? É a oração. Nós estamos ouvindo tanto sobre dialogar, não é mesmo? Dialogar com a humanidade, dialogar com não sei quem, dialogar com não sei quem. Mas Jesus dizia para mim hoje, a grande qualidade da quaresma é o diálogo com Jesus. A grande qualidade da vida de todo cristão é o diálogo com Jesus. Se eu, e para mim, oração é diálogo com Deus. E se eu dialogar com Jesus Cristo, com certeza eu serei luz nesse mundo. Porque quem é que dialogando com Jesus não terá dele aquilo que ele mais precisa? Meus irmãos, como não ouvir a voz de Jesus e continuar sendo a mesma pessoa? Como não amar se aquela voz perfeita de Jesus já ecoou nos meus ouvidos? Como não perdoar? Como não ir até o encontro dos mais necessitados se eu já ouvi Jesus dizendo vai? Como não corresponder à minha vocação se eu já ouvi Jesus dizendo vem? Como não ir? Como não ir atrás daqueles que mais precisam? Se Jesus já disse para mim, eu quero isso de você. Então, a grande qualidade de todo cristão, de todo aquele que deseja ser cristão, católico, apostólico, romano, é o diálogo com Jesus Cristo. E diálogo, para mim, é oração. Como não dialogar? E o diálogo não é feito de uma pessoa só. Eu vou falando e Deus vai falando comigo. Eu vou dizendo para ele e ele vai respondendo a mim. Quantas vezes nós temos perguntas dentro da nossa alma que ninguém consegue responder? Sabe por quê? Quem tem que te responder isso é Deus, é Jesus Cristo. Aquilo que muitas vezes nós procuramos nas pessoas e nas coisas, só Jesus pode responder para nós. E a oração, então, é esse diálogo onde Deus vem respondendo ao mais profundo, mais íntimo da nossa vida, vem dando sentido à nossa história. Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Paulo II, Santa Catarina de Sena, todos os santos foram homens e mulheres de grande diálogo com Jesus Cristo. Esse diálogo é a vida de oração. E eu quero te convidar isso, meu irmão, minha irmã. Você hoje volta a falar com Deus, volta a dialogar com Ele, mas fala e deixa Jesus falar com você. Isso, Lucas, não existe monólogo na oração. É exatamente isso. E quantas vezes nós não estamos rezando e nós começamos a colocar desculpas nas outras coisas, mas na verdade eu não estou parando para ouvir Deus. Eu não estou parando para ouvir Ele falar comigo. Eu não estou falando com Ele, eu estou conversando com um monte de gente, mas eu não estou falando com Ele. Para! Senta, puxa a cadeira, conversa com Deus. Deixa Ele falar com você, deixa Ele dialogar com você. E eu quero te convidar nesse momento a parar onde você está aí na sua casa, nessa noite. É isso, Domingos. A oração é confiança. Domingos, a gente conversou mais cedo, né? Ele ia falar sobre São José, né? A vida de oração dele, né? Depois a gente vai gravar um vídeo com o Domingos para ele postar para nós, né? Sobre o que ele ia falar sobre São José, porque eu tenho certeza que não será perdido, né? Vamos nessa noite, então, nesse momento. Como nós conversamos essa noite, nós não estamos no monólogo. Nós estamos
num diálogo de Deus comigo e eu com Deus. Nesse momento, você pode fechar os teus olhos aí na sua casa. Você provavelmente deve estar ouvindo com fone de ouvido. Mas nesse momento, lança um olhar para o céu. Lança o teu coração para Deus. Você pode até suspirar, mas suspira com Deus. Você pode até, se precisar, chorar, mas chora com Deus. Você pode até silenciar, mas silencia com Deus. Diz para Deus nesse momento: participa comigo. Eu não vou justificar a minha oração nessa noite. Eu só preciso dizer aquilo que está aqui dentro de mim. Eu preciso voltar para a vida de oração. Você que se encontra na tibieza, na mediocridade. Você que não tem encontrado forças para voltar à vida de oração. Não desanima. Não se entristeça por isso. Só diz para Deus nesse momento a tua verdade. Porque a oração também é a verdade da nossa alma. Diz para Deus a verdade da tua alma. Eu te desafio agora a dizer aquilo que é verdade dentro de você nessa noite para Deus. A dizer: Senhor, eu me encontro assim. Eu quero ter um diálogo com o Senhor. Eu quero voltar a ter um diálogo com o Senhor. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz que vem ao meu encontro. Eu quero sentir a tua presença comigo. Eu quero me abandonar em ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por estar conosco. Obrigado por escutar cada batida do nosso coração. Obrigado por participar da nossa vida. E obrigado por permitir que nós participemos da sua, Senhor. Obrigado por revelar os seus mistérios para nós. Obrigado, Jesus, por nos amar de forma tão profunda e tão completa. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque pela sua infinita misericórdia e bondade, tu vens a nós. Rogo à Santíssima Virgem, essa mulher de profunda oração, que todos nós que estamos aqui agora e aqueles que nos ouvirão e nos verão mais tarde, possamos voltar a esse diálogo profundo com Deus. Ensina-nos, ó Mãe. Educa-nos para o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido e minha querida, muito obrigado por ter ficado aí. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, né? Publiquem nas suas redes sociais. E semana que vem nós temos mais uma live de aprofundamento nesse tempo de quaresma, né? Que você tenha uma santa noite, um final de semana abençoado. Que Jesus e Maria estejam aí com você na sua casa. Que São José interceda por você, por cada um de nós. Deus te abençoe. Fica com Deus. Até mais. Tchau.